Bem-vindo ao Leadercast, um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje temos Denis Campos e Cláudio Alves, empreendedores que criam no Grande ABC uma agência de comunicação, saindo do zero e experimentando os obstáculos de todos os empreendedores brasileiros. É gente que nem a gente. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. Por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas dou meus pitacos também. Você está entendendo aí? Não é uma entrevista, é um bate-papo. O Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. São mais de 24 horas de conteúdo de uma vez só, cara. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, um por semana. Para assinar, acesse cafebrasilpremium.com.br. Esta 10ª temporada do Leadercast chega até você com o apoio da Nakata, que é líder em componentes de suspensão. Cuide bem de seu carro com as dicas do blog.nakata.com.br. Muito bem, mais um Leadercast. Vocês sabem como é que é a pegada desse programa aqui, né? A gente não tem a ideia de trazer estrelas, ficar aqui falando com aquele modelinho que tem no mercado aí, que você pega um cara, o cara vem e fala: eu era pobrezinho, eu nasci na favela, eu não tinha nada, eu cresci do meu esforço, fiquei rico, hoje eu sou um fodão, e se eu sou, você pode ser também. Esse é o modelinho que tem aí fora e não é o modelo do Leadercast. O modelo do Leadercast é falar com pessoas para tentar entender o que as motiva a fazer acontecer, e a ideia é trazer gente como a gente. Hoje eu estou aqui com um exemplo muito bom disso aí. Esses dois chegaram aqui comigo porque um deles se meteu a mandar um e-mail para mim cheio de blá blá blá, nhenhenhen, porque eu faço, eu posso, eu tenho, eu quero estar aí um dia. Eu falei: então vem cá e vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Tenho uma dupla aqui na minha frente. Vocês sabem qual é a pergunta tradicional, né? Aquela que vocês não podem errar. Então, um de cada vez. Eu quero saber o nome, idade e o que você faz. Beleza. Eu acho que eu sou o que eu escrevi o e-mail, o que se atreveu a isso. Meu nome é Denis Campos, eu tenho 32 anos e, para resumir, a gente ajuda empresas a vender pela internet. Eu sou o Cláudio Alves, tenho 35 anos, casado, pai da Ana Carolina, que é o que me motiva a acordar todo dia cedo para fazer as coisas acontecerem. Seja até a maior das motivações. Você não tem filho? Não tenho. Não tem? Ainda não. Vocês são de onde? Eu sou de Santo André, nasci em São Caetano e moro em Santo André. E eu nasci e moro em Ribeirão Pires. Ribeirão Pires. Vocês São Paulo. Estão ABC, estão ali pertinho do ABC, né? Isso. Ali bem daquele lado lá, né? E daí, cara? Vamos lá começar lá do comecinho. A formação dos dois. Vocês vêm da família, o pai e a mãe faziam o quê? Ou faz o quê? Bom, minha mãe, assim, uma guerreira. Meu pai, quando eu tinha mais ou menos 11 anos, abandonou a gente, viciado em jogo. Mais uma história de pai viciado em jogo no Leadercast. E assim, minha mãe sempre um exemplo muito grande de força, batalha, passamos por diversas juntos e... Quantos são em casa? Eu e meu irmão, né? Meu irmão é 8 anos mais velho do que eu, só que também por ali um destino ali, ele casou muito cedo, lá ficou eu e minha mãe só correndo aí pra fazer as coisas acontecerem. E até esses dias eu tava dando um exemplo pra minha filha, né? Porque eu ali falei: pô, vamos trabalhar lá com a gente, tem umas possibilidades lá, e você não quer de jeito nenhum. Aí numa pizza lá no sábado à noite, falei: mãe, você lembra lá naquela época que eu ficava numa lojinha lá em Mauá, né? Na época que a gente acabou morando em Mauá um período, e a gente ficava na lojinha, eu ficava na lojinha sozinho com 11, 12 anos, vendendo gelinho, pipa, peão, e não ganhava nada. Minha filha hoje, eu brincando com ela, falei: vai trabalhar lá que eu vou te dar R$10 pra você trabalhar. E ela não quer. Fala: caramba. Que idade ela tem? 14 anos, vai fazer 15. Então,
Assim, a história que eu tenho da minha mãe é sempre motivadora, batalhadora ao extremo. O que sua mãe fazia? Trabalhava com o quê? Minha mãe, família toda nordestina, né? Em Pernambuco. Minha avó também já veio com um histórico, trouxe a família toda do Pernambuco para morar para cá, buscando melhora de vida. Minha mãe veio muito pequena, não... E teu avô? Meu avô morreu, cara. Morreu nessa vinda pra cá, e é onde minha avó que criou todos os filhos. Quer dizer, se você vem com essa conversa toda de Girl Power, é a história da tua vida. Mais ou menos. Você é o cara do Girl Power. A avó e a mãe são as inspirações. Que legal. E assim, é muito bacana, porque, cara, minha avó trazia a família toda do Nordeste pra poder dar uma chance pra cá. Então ela era o ponto de encontro para os familiares virem tentar alguma coisa pra cá. Ixi, criou um monte de parente pra cá, vinha, dava uma força e colocava aí pra seguir o caminho. E aí minha mãe, nessa fase, a gente passou por muita dificuldade, não é falar disso, mas ela suou muito a camisa para poder manter tanto eu e meu irmão nesse período. Meu irmão, quando fez 18 anos, casou e ficou a gente. E aí, então, a história que eu tenho de família assim é essa. Meu pai via muito pouco. O vício do jogo acabou aí acabando com toda a estrutura familiar aí que o pessoal acha normal, né? Eu hoje tento retribuir para minha filha tudo que eu não tive. Mais ou menos isso, Luciano. Que história. Dessa nem eu sabia. Meu pai, ele se aposentou pela Cosipa, não sei se você chegou a conhecer, Sim. Companhia Siderúrgica Paulista. Ele aposentou cedo, acho que com 42 anos, ele era mecânico lá. E minha mãe trabalhou na Brosol, que era uma indústria de fazia carburadores e tal. E um dia a Dana comprou, enquanto que um eu dia a Dana lá, comprou. E aí minha mãe trabalhou por um tempo lá, acho que depois que ela casou, acho que mais 2 anos só, e passou a ser dona de casa, né? Então, minha família é um pouco, como que eu posso dizer? Acho que tá dentro do padrão que se espera por tradicional, então sempre tive pai e mãe dentro de casa. Quantos irmãos? Eu tenho um irmão só. Hoje tem um sobrinho lá também que mora praticamente com a gente. Meu pai sempre, nunca tive luxo em casa nem nada, assim, foi um padrão bem normal da sociedade, assim. E eu lembro até que meu irmão sempre me inspirava muito, né? Então, meu pai trabalhou em siderúrgica, aí meu irmão foi fazer Senai e falou, não, vou arrumar um emprego por ali e tal. E foi metalúrgico por muito tempo. Meu irmão é 7 anos mais velho que eu. Quando eu tava na idade, eu fui fazer Senai, seguindo os passos do meu irmão. Só que aí não deu muito certo, que eu lembro que eu trabalhei 7 meses com isso e eu era conhecido como o matão da firma. Então não tava dando muito certo. Assim que eu tive a primeira oportunidade, passei na faculdade, eu saí dessa, né? Então você tinha como paradigma você um pai que trabalhava numa grande empresa, sua mãe que trabalhou em empresa também, depois foi dona de casa. Quer dizer, não tinha... Nenhum tinha um empreendedor na família para mirar o empreendedor e falar, cara, quando eu crescer eu quero ser dono da firma. Eu na verdade, assim, minha família inteira, tanto minha avó quanto minha mãe, eu considero elas muito empreendedoras. Minha avó sempre teve restaurante, bar, minha mãe no mesmo patamar, cozinham muito bem, isso vem de família, então elas sempre tiveram esses empreendimentos, né? Bar, meu pai também, na época que era casado com a minha mãe também, eles tiveram bar juntos e era aquela luta diária. Ainda bem que seu pai não bebia, né, cara? Não bebia, o negócio cara. Foi jogo, né? Mas aí só ele ia consumir o bar. Não, mas aí era com o problema, todo o faturamento do bar ia no jogo. Impressionante. Sabe que seu negócio é tão... Ele é tão... A gente fala muito a respeito disso e parece que é uma coisa meio distante, meio de literatura e tudo mais, e de repente senta a gente... Você acha que é o segundo ou terceiro
que senta aqui para conversar comigo e tem um histórico do pai que jogava, que perdeu tudo, que desestabilizou a família e desmontou tudo por vício de jogo. Isso é um negócio importante, cara. Um negócio e é muito engraçado, Luciano, porque assim, eu quando falo isso para as pessoas não botam uma fé. Se você vê meu pai, cara, ele é muito trabalhador. Muito, 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 que você não tem noção. Ele, por exemplo, passa um final de semana inteiro jogando, sem dormir, só ali jogando. Na segunda cedo de manhã ele vai trabalhar, cara. Ele continua jogando? Continua jogando. É um vício que não tem jeito. Não tem. Eu acredito que não deve ter cura, cara. Uma coisa nesse sentido aí, porque acho que o estímulo, né, de achar que vai ganhar, não para. Que coisa, né? Bom, e aí? O que vocês iam ser quando crescesse? Cara... Bom, pelo shape aqui, jogador de futebol. Não, nunca tive essa vontade, acredita? Sério, cara. Ó, quando eu tinha uns 7, eu acho, quero ser desenhista. Mas aí passou um tempinho, eu vi que não tinha tato nenhum pro desenho, né? E aí, quando eu tinha uns 12, eu tive um grupo de samba. E aí, aquela coisa, né? Quero ser famoso, Com 12 anos de idade? Com 12 anos de idade. Você tocava o quê? Na época eu tocava reco-reco e tocava teclado, que tava na moda lá, tem um solo de teclado no começo e tal. E depois eu aprendi o cavaquinho, né, que eu toco até hoje. E aí, como eu tinha um irmão mais velho, então era meu passaporte pra... vai ter uma festinha ali, aí eu ia junto, meu irmão me levava. A gente vai tocar em tal casa noturna, eu ia, meu irmão me levava. E aí, acho que era a minha ambição por volta ali, até uns 14 anos mais ou menos, depois... Mas se tocava em casa noturna, era sempre profissional o grupo? O que era? Era um grupo pra valer? Era um grupo pra valer, e aí tava até indo. A gente... perdeu a mão na hora que o violonista chegou e falou assim, tô indo pra um outro grupo melhor, tal. E aí quando ele deixou, aí meio que deu uma desestabilizada, não tinha tanto violonista naquela época, ou pelo menos não na nossa área ali, e aí acabou ficando esse sonho. E isso foi substituído pelo quê? Cara, na sequência foi quando eu entrei no Senai, e aí entra aquele sonho de trabalhar em empresa grande, Scania, Volks, eu visitei algumas empresas também, Voit e tal. Falei, beleza, acho que eu achei a veia, né? Então, comecei a sair, tava terminando o Senai, entrei numa empresa nova. E... Só uma dica aqui, para quem tá ouvindo a gente, não é de São Paulo, quando a gente fala que os caras são do ABC, a ABC, a presença lá, quando ele fala Volks, Ford, Scania, GM, é lá que tá o anel... das grandes empresas da produção de veículos do Brasil tá ali. Então falar o nome dessas empresas lá é sagrado, né? Porque as cidades cresceram em volta daquele cinturão metalúrgico ali, né? Cara, eu acho que era até o sonho dos meus pais ver eu numa empresa dessa, né? Que nem eu tenho um primo que trabalha na Volks e é orgulho, né? Então... Sim. E aí passou um tempo, eu entrei pra trabalhar e eu vi que eu era o matão da turma, cara. Tipo, eu ia fazer uma peça, matava, dava prejuízo pra empresa. Eu falei, cara, isso não é pra mim. Ainda bem que eu percebi rápido, foi 7 meses assim. E eu lembro que a minha válvula de escape, que eu falei, já sei, eu vou tentar passar num técnico do Senai, que aí sendo técnico eu saio da operação e vou, talvez eu não seja tão ruim como técnico, né? E aí eu estudava, então era uma máquina, eu trabalhava com CNC, que é um... Em torno? Era uma fresadora. Uma fresadora? Isso. Então eu trabalhava com CNC, eu botava a máquina pra rodar e ficava estudando. Pra ver se eu passava na prova. Quando eu não passei, caiu o mundo, né? Falei, cara, não passei, e agora? Qual o plano B? Aí eu pedi demissão da empresa, vi que não era pra mim. Que empresa era? Era uma empresa pequena de, sei lá, 10 funcionários, pra uma metalúrgica pequena, né? E aí eu tava no ensino médio, no 3º ano, tava aquele alvoroço na sala de todas as meninas falando, qual faculdade você vai prestar, qual vestibular e tal, e eu não tinha perspectiva porque eu não tinha dinheiro, não estava trabalhando, meus pais não podiam pagar, e aí apareceu um papel na minha mão, um papelzinho abençoado do programa Escola da Família, que era um programa do governo federal, que eu nem sei se existe ainda. Que ano era isso? 2003. Aí, nesse papel tinha uma série de cursos e falava assim, você pode passar com sua nota do Enem, não, era o Saresp na época, alguma coisa assim. Você vai lá, presta uma prova na faculdade e você tem que trabalhar no final de semana para pagar a sua faculdade. Então você vai ensinar alguém a fazer alguma coisa. Falei, beleza, minha chance. E é aquele monte de curso. Eu escolhi publicidade por acaso porque eu fui por eliminação. Falei, cara, até agora eu não estava pensando nisso, né? O que eu ia fazer?
Aí eu comecei a eliminar. Falei, não gosto de conta. E aí eu comecei a eliminar matemática, engenharia de não sei o que, tecnologia de não sei das quantas, contabilidade e tal. Não estava na época a fim de ensinar. Hoje eu gosto. Na época eu não gostava nada. Então comecei a eliminar. Aí eliminei português, tal, todas as outras matérias. Sobrou turismo e publicidade. Aí tirei turismo, que eu falei, deve ter muita história. Se bobear é um pouquinho chato, né? Aí tirei turismo, fiquei com publicidade. Em 2 meses eu falei, cara, me achei. E foi aí que eu conheci o Cláudio. Né? No mesmo curso? Mesmo e aí, curso. E ao teu lado, como é que foi? Você queria ser o que quando crescesse? Então, Luciano, eu já era meio... Já tinha algumas coisas em mente. Queria ser professor de educação física, porque eu pratico artes marciais, e queria seguir para poder dar aula nisso. Também teve um período que eu fui estudar música, cavaco também, na época lá no ABC, pagode, samba era o que pegava e você... Então cheguei a estudar música também e já pensava em ser publicitário, porque eu gostava muito de anúncio de televisão. Então eu queria fazer, na verdade assim, os anúncios da Nike me chamavam muita atenção, porque era algo muito impactante ali visualmente, então eu queria fazer isso. Quando lá em 2003 foi quando a gente foi prestar, eu também fiquei sabendo por um primo na mesma faculdade que ia ter esse programa chamado Escola da Família, que a gente tinha que trabalhar os finais de semana para poder pagar a faculdade. Eu tenho um primo na família que é muito estudioso, passou FATEC e tal, e falou, cara, vamos lá fazer isso aí. Ele estava na época exata de fazer os vestibulares, e eu já tinha me formado em 2000 e 2001, fiz um técnico também pelo governo, através de uma oportunidade, aparecia. Aí eu fiz web designer em 2001, quando foi em 2003, no final ele veio com esse mesmo papel, que ele também morava em Ribeirão. Então acho que a faculdade foi fazer essa divulgação lá em Ribeirão para poder participar desse programa, que acho que tinha uma quantidade também. Então, aí o meu primo me deu essa folha, esse papel falando, eu falei, vou lá, né? Minha filha vai nascer, preciso... Você estava casado, né? Não, eu namorava há 3 anos. Há 3 anos, e aí minha esposa ficou grávida na época. Eu falei, minha filha vai nascer, eu preciso dar um jeito na vida, né? Sim. Trabalhei tanto na Cinemark quanto no Grupo Pão de Açúcar, ali naqueles trabalhos ali, atendimento ao cliente. Falei, cara, preciso dar um jeito na minha vida. E aí fui prestar e também passei acho que... Eu lembro que eu ainda dei um Pelé no meu primo, que era o estudioso, passei na frente dele e acabei pegando uma vaga também nesse vestibular. Por que aí. Publicidade? Porque eu já queria fazer publicidade. Você queria seguir nesse caminho? Queria seguir. Eu lembro que eu acho que eu coloquei turismo também, porque assim como o Denis, eu eliminei a parte de matemática que eu não gostava. Mas eu fui para passar para publicidade. Entendeu? Aí foi aí que nos conhecemos, na faculdade. Conhece na faculdade. Muito bem. E aí, qual era a ideia lá? Vocês estavam trabalhando em alguma outra coisa quando estavam na faculdade? Só nessa coisa do fim de semana? Para poder pagar a faculdade? Você não tinha um trabalho? Eu trabalhava, porque eu já estava constituindo a família, né? Minha filha nasceu logo no começo de 2004. Faculdade à noite? De manhã. De manhã e trabalho à tarde. Eu optei por não estudar à noite, porque eu falei, cara, à noite é só bagunça, a galera não quer nada com nada. Se eu não agarrar essa oportunidade para fazer acontecer, eu falei, não, vou estudar de manhã para poder aproveitar. E aí eu trabalhava de noite, de tarde, né? De tarde até a noite. Tinha? 21. Como é que é aos 21 anos lá no ABC? Você trabalhar de manhã, aliás, estudar de manhã, trabalhar à tarde e estar preocupado com a filha que vai nascer e não viver essa vida de 21 anos de hoje. Cara, que é balada. Vou te falar que assim, não deu muito tempo, Luciana, porque assim, quando minha esposa engravidou, eu falei, cara, agora não tem que correr, não adianta, não tem o que fazer. E quando apareceu a oportunidade de fazer a faculdade, eu falei, ou é isso aí ou é isso aí. Eu tenho que fazer alguma coisa para poder acontecer. Por que ela engravidou?
Por quê, Luciano? Não, o ato em si eu compreendo. Eu quero saber o seguinte, qual foi o cuidado que não foi tomado? Não tomava cuidado. Não tinha cuidado. Mas vocês jogavam no risco. Jogava no risco. Tá, quando aconteceu, como é que foi dar notícia pra família de que... Cara, pra minha mãe, cara, minha mãe foi sempre muito parceira. Ela falou, filhão, agora tudo aquilo que eu fui pra você, você tem que ser pra sua filha aí. Entendeu? Minha mãe acolheu muito bem. Os pais dela, na verdade, o pai não gostou muito e o irmão, que era meio rebeldão também. Mas aí eu fui lá e falei que eu sou homem e ia cumprir com o meu papel. Então, e aí deixa eu especular um pouquinho aqui, que essa é muito bom, cara, essa coisa é muito boa, né? Cara, 21 anos de idade, bicho, puta moleque, né, tocando a vida lá. Tá certo, você naquela época já tinha uma carga de responsabilidade diferente dos flocos de neve de hoje em dia, né, que moram em casa, moram com o papai, com a mamãe, não querem saber, tudo. Querem bagunçar, né? Mas como é que é isso, cara? De repente, você amadureceu quantos anos em 2 dias? Ao receber a notícia e ter que ir para casa dos pais dela, olhar na cara do seu futuro sogro e falar, olha o que eu fiz. Seu Antônio. Seu Antônio, olha o que eu fiz. Na verdade, assim, quem falou pra família primeiro foi ela e depois... Porque assim, claro, a gente já namorava, né? Já tinha um convívio com a família. E aí, assim, a mãe dela apoiou muito. As irmãs também apoiaram. Ficou ali um conflito ali, mas assim, eles sabiam que não era um qualquer, não era um moleque. Não era um maluco. Não era um maloqueiro que zoou a filha deles, né? Então, a gente teve ali um suporte muito grande da família, até por parte da família dela. Tanto moramos um período na casa deles, de 2 cômodos lá. E Luciano, foi meio pancada, cara, porque assim, não deu tempo de ter noção do seguinte, o Denis é 4 anos mais novo, mas assim, a faixa etária da faculdade era isso daí. E eu ia pra faculdade pra realmente tentar fazer a diferença, cara. Sim. E assim, a gente brinca que lá na nossa sala, 70% era de Ribeirão, que tava lá. E muitos também na mesma oportunidade que a gente. O cara acordava às 7 horas da manhã pra sair de Ribeirão, ia lá pra dormir na sala, isso me incomodava. Até hoje, tem gente que eu não sei o nome da minha sala porque eu não me conformava. Sim. E aí, Luciano, isso me incomodava, cara. E até eu falava pro Denis, caraca, Denis, esse povo que tá aí não quer nada com nada, não tá agarrando a oportunidade. Ficava nos joguinhos lá. Ficava nos joguinhos, na sala, e eu falava, cara... Eu nem conversava com esse povo, porque eu ficava meio bravo com isso, entendeu? Porque acho que a necessidade que eu tinha era tão grande de fazer a coisa acontecer, que eu não admitia o povo não tá dando atenção para aquela oportunidade. E aí, assim, realmente, a galera ia pra uma balada, eu não ia pra balada, eu tinha outros objetivos, ficar com a minha família e tal. Teve isso aí, então, de diferente, de repente, do que a galera de hoje é mais... tem a proteção maior, né? E eu tento passar isso pra minha filha, e nem sempre é bem vista, nem por ela e nem pra mãe, né? Porque a mãe tenta cara, você resistiu ao ambiente, né, cara? E é difícil a molecada resistir ao ambiente onde ela tá, porque se eu tô no meio da zoeira, é muito fácil eu ser... Cara, como é que eu mudo um hábito se todo mundo que tá em volta de mim tem aquele hábito? É complicado, cara. Você tem que ter uma força de vontade ou um senso de responsabilidade brutal pra não entrar na bagunça com eles, né? E acho que é o segredo, né? E foi pensando nisso que eu evitei estudar à noite. Falei, não vou estudar à noite porque eu sei que a bagunça é muito forte. A galera quer... hoje faculdade, eu acho que os bares faturam mais de semana durante a faculdade do que ao final de semana. Então, falei, não quero isso, vou focar para tentar resolver aí o que eu preciso resolver. Tá certo. E aí, lá no curso, vocês se encontraram? Era aquilo mesmo, cara? Publicidade era um negócio? Cara, a gente começou e... Aí o primeiro semestre é aquela coisa ainda, você não sabe muito pra onde vai e tal. Cada um tava num grupo ainda na época da faculdade. E no segundo semestre o Cláudio já meio frustrado ali com algumas pessoas da turma dele, que tava na turma do joguinho, não sei o que, falou, cara, você não quer vir pro nosso grupo, não, tal. Aí, falei,
beleza, né? Tipo, o meu grupo não tava legal e a gente começou... O que era grupo? Como as agências, né? Porque vocês formavam uma... Isso. No curso de publicidade, em vez de grupos, são agências. Tá. Então, e aí juntava uma turminha que fazia uma agência. Juntava a turminha que fazia uma agência que durava pelo menos um semestre. Ok. Então... E aí nessa agência é como se cada um tivesse funções. Você é o designer, você é o que faz a criação, você faz o planejamento e tal. E aí a gente começou a fazer alguns trabalhos. O primeiro foi bem bacana e cada vez mais a gente foi se entrosando, enquanto o resto da sala ficava migrando de uma para outra, a gente conseguiu ali já ter uma sintonia e fazer cada vez um trabalho melhor que o outro. E aí a gente começou a se empolgar com essa ideia, sabe? De, cara, trabalho desse semestre a gente vai ser o melhor. E a gente chegava no final do semestre, o pessoal estava esperando para ver o trabalho da nossa agência, porque a gente sempre vinha com um negócio diferente, vinha com uma pitada nova, e aí foi que a gente começou a pegar gosto pela coisa mesmo. Foi bem legal nessa época. E assim, já o empreendedorismo já começou lá nesse período, porque minha primeira agência, no período da faculdade, não rolou. Não gostei disso, tal, se desfez. Falei, não, peraí que eu vou ir buscar algumas pessoas. Aí eu falei, esse neguinho é enjoado, cara. Eu falo neguinho porque é meu irmão, então ele me chama de gordo, posso chamar ele de neguinho. Então, né? Eu tô diante aqui de um gordo e um magro, um branco e um neguinho, né? Quando a gente vai dar as palestras, a gente fala, pra diferenciar. O Denis é o magro e preto, o Cláudio é o branco e gordo. Aí fica mais fácil para o pessoal entender. Tem bullying pra todo mundo. Bullying pra todo mundo. E aí, assim, aí eu já selecionei. E aí a parceria começou desde esse período. Entendeu? A gente ali na entrega, na dedicação, eu via que ele também se dedicava muito, assim como eu buscava alguma coisa, ele também se dedicava. E aí, cara, a amizade surgiu e transcendeu aí tanto a faculdade, trabalhamos junto. E vocês sacaram ali nesse período de vocês lá que isso podia ser o negócio de vocês? Quer dizer, o diploma na mão significaria partir para ganhar a vida nesse ramo de publicidade e propaganda? Ou o diploma era só aquela prestação de conta para a família, para depois ver o que dá na vida? Não, no meu caso não, cara. Eu ainda não tinha visão do empreendedorismo, embora eu sempre quis ser empreendedor. Eu falava muito pro Cláudio, falei, cara, vou ser empreendedor, eu sou empreendedor na veia, mas eu ainda não sei como. Só que eu ainda tinha a ideia na época da faculdade, aquele mito de querer trabalhar numa agência grande. Sim. Então eu lembro até que no segundo ano da faculdade eu arrumei um estágio no Sesc. E eu trabalhei lá por um tempo, trabalhando com artes, mandando currículo, portfólio, pastinha debaixo do braço, vai num lugar, vai no outro. Levei para a DM9, levei para uma outra agência que fazia a Poleng na época. Cheguei a ter contato com o Washington Oliveto, usando uma tática parecida que eu usei para estar aqui. Você entrou em contato com ele? Como Entrei. Sabe o que tem legal aqui? Que é o seguinte, eu tô ouvindo você falar e... Você é um Zé. Puta de um Zé. Por que é um Zé? Vem do ABC, cara. Faz uma faculdade que não tem nenhum nome. Não tem nome. Não tem nome nenhum. É mais um Zé como todos os outros Zés que estão por aí. É neguinho, brasileiro... E vou sair por aí. Então, quer dizer, a fila de gente parecida com você é gigantesca. Quantos neguinhos não estavam batendo e branquinho não estavam batendo lá na DM9 com um currículozinho chumbregue do Brasil falando, eu quero trabalhar aí, né? Quer dizer, é um universo de gente e a maioria absoluta não conseguiu nada, né? E você está começando a me contar como é que você chegou no Washington Oliveto, né? Então, já tem um diferencial aí que é interessante, que já explica algumas coisas, né? Como é que foi? Conta aí pra gente saber. Eu trabalhei no Sesc, aí quando eu estava saindo, eu ganhei um presente, que era um livro que chamava Os Piores Textos de Washington Oliveto. É um livro preto, escrito com letras brancas, só isso. E aí na última página do livro, tinha lá um negócio para você destacar e mandar uma carta para ele. O que você achou do livro, tal, não sei o quê. E aquela época tava começando a internet a, popularizar mesmo, né? Se a gente falar aí de 2006, eu acho. Já tinha algumas coisas, mas assim, não tava como é hoje, né? Mídias sociais e tudo mais. Falei, cara, eu vou escrever uma... Não, tinha um e-mail, na verdade, minto. Tinha um e-mail pra você escrever pra ele. Aí eu falei, não, eu vou fazer diferente. Enquanto todo mundo mandaria um e-mail, eu vou mandar uma carta. E aí eu fiz um envelope preto, escrito os piores comentários de Denis Campos. E aí coloquei dentro, tal, não sei o que, e falei que gostaria de conhecer, visitar a agência, que eu queria trabalhar lá e tudo mais. E eu até brinquei na época, que eu falei assim, entre os meus sonhos é trabalhar na W Brasil, e tirar uma foto com o Rogério Ceni, as minhas aspirações da época, né? E aí eu lembro que ele comentou,
pra vir aqui, você fala com a minha assistente. Ele respondeu? Respondeu. Em carta? Em carta, chegou um envelope da W Brasil em casa, assinado por ele e tal. Falei, cara, na hora que chegou esse negócio, imagina, tipo, terminando a faculdade, eu dava pulos, assim, eu levei pra faculdade no outro dia pra mostrar a professora e tudo mais. E aí nisso que ele respondeu, aí ele falou assim, ó, pra conversar pra vir aqui na agência, você fala com a minha assistente, tá aqui o telefone, tá aqui o nome dela, e-mail e tal, e marca uma visita. E se você quiser um goleiro de verdade, eu te arrumo. Porque ele é corintiano. Ele é corintiano, né? Claro. Aí ele falou, eu falo com o Dida. Eu falei, cara, deixa quieto. Aí fui lá, cheguei na... Que ano era isso? Isso era 2006, 2007, mais ou menos. 2006, 2000. Quando foi aquele jogo de Corinthians e São Paulo que o Raí bateu 2 pênaltis e o Dida pegou os 2 no mesmo jogo? Foi no começo dos anos 2000, por aí. Foi por aí? Pra quem não sabe o que é isso aí, tá? Nós estamos falando de uma época que tinha uma rivalidade grande ali com os timões legais. Times de verdade. Saudade daquele futebol, né? E só vou contar uma história que é uma delícia, cara. Maravilhosa, você lembrou agora. Eu nunca contei aqui, essa é boa de contar. Eu tinha um amigo que tinha uns esquemas lá no São Paulo, corintiano, que nem eu, mas conhecia um monte de gente do São Paulo. Ele me ligou e falou, bicho, eu consegui ingresso. Ia ter um puta jogão, Corinthians e São Paulo. E eu consegui ingresso pro jogo aqui. É o seguinte, é no camarote do São Paulo. E nós 2 corintianos. Você tem algum problema? Eu falei, ó, bicho, pô, como é que nós vamos fazer? Não, nós vamos lá, pô, a gente fica quieto e assiste o jogo, não, pô. Lá fomos nós 2, de carro, entra de carro lá dentro, pô, puta camarote maravilhoso, grande, todos os São Paulinos lá dentro, e nós 2 corintianos sentados no meio do... Então a gente aí, na hora de começar o jogo, aquela bagunça toda, a gente pega e senta, eu sento aqui, e ele senta 4 São Paulinos, e depois senta ele ali, estamos os 2 ali, né, pra ver o jogo. E do lado de fora, aquela frente de vidro, do lado de fora, só corintiano. E os corintianos batendo no vidro e xingando. E eu lá dentro sendo xingado pelos corintianos lá fora. Bom, começa o jogo, vai embora, o jogo rolando, não sei o quê. A gente não podia gritar, não podia torcer, ficar naquela, né? Pênalti. Pênalti pro São Paulo. O Raí pega a bola, vai bater. Bate o pênalti e o Dida pega, cara. No que ele bateu e o Dida pegou, que foi aquela gritaria... Nós 2, e agora, cara? E os 2... Mano, quieto. Xingou junto. Continua o jogo. Pra vazar. Passa uns minutos de outro pênalti. O Raí bota a bola, chuta e o Dida pega de novo, cara. Quando o Dida pegou o segundo pênalti, cara, que o São Paulino tudo... Esse meu amigo levanta e grita... Mas que filho da puta! Por sorte, ninguém entendeu o que era o filho da puta dele, né? Se ele tava xingando o Dida, e na verdade era o filho da puta de bom, né? Aquele cara que filho da puta pegou a bola. E só eu que sabia que ele era corintiano, né? E os 2 no meio daquele povo. Cara, foi uma situação que eu olhei pra ele e falei, se esse cara gritar vai ser um horror, nós vamos apanhar que nem louco aqui dentro. Mas vamos lá, eu lembrei disso que você falou aqui, cara, o São Paulino, falando de Dida, naquela época o Dida virou o horror, né, dos São Paulinos, né? Mas vambora, vai. Só fazendo um adendo, Luciano, eu sou corintiano e tô desse tamanho, de tanto almoço que eu ganhei do Denis contra o time dele. Tá? Então... é fácil, aí você tá. Mas e aí, você foi lá visitar o Washington? Fui, cara. Aí chegou lá, eu pensei que seria eu visitando o Washington, né? Mas aí era uma visita que já era programada na W, que ia tipo, umas 15 pessoas, sim, que faziam um tour pela agência. Mas não deixou de ser legal, né? Aí cheguei lá, ele tava no cantinho dele fumando charutão e tal, só deu uma cumprimentada rápida, aí eu me apresentei, ele, opa, beleza, ele assinou meu livro, e basicamente foi nisso. Falei, legal, aí você volta pra faculdade, naquela euforia e tal, mas você fala, tá, agora eu tô na vida normal de novo, né? E aí eu continuei mandando portfólio e tal, e até em um que eu mandei pra DM9, aí o cara mandou um feedback, falou, cara, seu portfólio tá muito mala direta, tal, procura fazer algumas coisas mais assim e tal. Só que eu saquei que eu não tinha o feeling pra aquilo. Falei, opa, talvez eu vou me esforçar mais, lógico, mas talvez esse não seja o caminho, né? E aí depois do Sesc eu trabalhei em N lugares, minha namorada até fala que eu mede minha idade pelo tanto de lugares que eu trabalhei, né? Que eu trabalhei numa gráfica, trabalhei numa escola de inglês, trabalhei numa agência de comunicação, onde todo mundo lá era assessor de imprensa, só eu que era publicitário. Na época eu já estava fazendo a pós.
e eu era o profissional de marketing lá que fazia tudo. Você já tinha se formado? Tinha me formado. E aí vocês perderam o contato, os dois? Não. Porque foi assim, Luciano, a gente, assim como o Denis, a gente se via sempre na faculdade, porém cada um no seu trabalho. Aí eu trabalhei, como eu te falei, no Grupo Pão de Açúcar, no Extra, lá de Santo André, um período, trabalhava, faculdade, ia para o trabalho, e depois, aos finais de semana, ainda ia trabalhar e depois entrava no serviço, porque a gente trabalhava de final de semana para poder pagar a faculdade. Aí, assim, também trabalhei em agência, trabalhei em empresas cuidando do departamento de marketing. Quando foi em 2008, eu arrumei um emprego numa empresa, eu fui gerente de marketing, trabalhava numa agência, estágio, 6 horas. Sim. Tá? Lá no ABC? Lá no ABC. Não, a agência era no Tatuapé. Tá. Mas também nada de nome, não era nada de glamour. Não era glamour. Mas assim, todo mundo da faculdade, como você deve saber, porque queria trabalhar nas agências grandes. Eu sempre, ali naquela luta, num período que fiquei desempregado, trabalhei 3 meses de graça na agência da faculdade, para ter experiência, para ter o que apresentar. Aguentava um lazarento lá que se achava o filho da mãe era o Washington Oliveto lá da faculdade, que na verdade não era bem por aí. Mas assim, eu precisava disso porque também tinha que ter o que apresentar. E até utilizo isso pro pessoal que trabalha. Falei, cara, vocês reclamam muito das coisas e vocês não sabem o que é aguentar 3 meses para ter uma peça veiculada para você falar, isso aqui funcionou, isso deu um resultado. Não, hoje a galera, quando manda currículo de estágio lá, salários altíssimos e não tem experiência nenhuma e não se propõe, você entendeu? Em fazer algo de diferente. Aí nesse período, quando estava no último ano, eu entrei numa agência que eu cuidava ali da parte já digital e fui chamado para cuidar do marketing de uma rede de loja de surf e uma marca de skate, que era tudo o mesmo grupo. Virou cliente. Na verdade, não. Não era. Eu mandei alguns currículos e essa empresa me chamou. Eu conhecia algumas pessoas do mercado de skate. Com esse tamanho aqui também, você vai falar assim, esse gordo não anda de skate. Sim, esse gordo anda de skate. E aí eu conheci um pessoal que falou, pô, lá na empresa tá precisando, por que você não vai lá? Fui lá, fiz entrevista, virei gerente de marketing dessa rede. E aí, fazendo a pós nessa mesma faculdade, a gente junto, o Denis também foi, porque a gente também pegou uma promoção lá na faculdade, aí já emendamos a pós-graduação. R$288? Era mais ou menos isso aí. Cara, de ex-aluno. Não tinha, Luciano, a gente agarrava as oportunidades, cara, e não era uma oportunidade, pô, já vamos ter um diferencial no currículo, vamos pra cima. E aí eu cuidando do marketing dessa empresa, cheguei e falei pro Denis, vamos, que eu tô precisando de um assistente lá. E lá, é o trampo. Meu patrão é um empreendedor master, tal, vamos pra cima que a gente vai trabalhar junto. Primeira enrascada que ele me pôs. Ele vive falando que é mais ou menos isso. E aí a gente teve uma experiência muito grande nessa empresa. Trabalhei lá 3 anos, o Denis acho que uns 2 anos e meio. E isso nos fortaleceu, porque era o tipo do empresário ali, do dono da empresa, que, cara, você tem um canivete e tem que fazer o negócio acontecer. E isso vai dando uma casca grossa pra gente que tem que ir se virando. Foi aí, quando a gente foi mandado embora dessa empresa, porque essa empresa, acredito que por gestão, faliu. Primeiro saiu o Denis, depois saiu eu. E a gente pegava alguns freelances, né? Aí teve um final de semana lá, tive uma ideia que a maioria das ideias assim de empreendimento vem de mim e o Denis, eu tenho que convencer o Denis pro Denis abraçar a ideia. Eu falei, negão, é o seguinte, cara, tô com uma ideia aqui que agora a gente vai ficar rico. Sempre mais ou menos nessa linha. Aí falei pra ele, Denis, vamos juntar os freelances e vamos dar uma cara de agência. Pô, quantas empresas pequenas tem que precisa do nosso serviço? Sim. Só que o cara não tem a ideia do que é uma agência, do que é uma gráfica, do que é uma empresa de produção de camiseta, de comunicação visual. Beleza. Aí a gente falou, aí o Denis falou, vamos, né? Tava ali na merda, Luciano. Precisava o seguro-desemprego acabando, os freelancers estavam pequenininhos, falou, não, vamos abraçar. Aí a gente tinha uma rede de network muito bacana com os nossos fornecedores dessa empresa. Por quê?
o cara espremia os fornecedores ao extremo e quem tinha que passar o pano era o Cláudio, que era o gerente de marketing, para poder ali apaziguar com os fornecedores. Aí eu falei, Denis, nós não temos dinheiro, não temos nada, vamos trocar uma ideia com esses fornecedores aí, se eles não querem ser nossos fornecedores, para atender esses clientes. Aí chegamos para a gráfica e falamos, cara, doa lá 7 mil flyers para mim, porque eu preciso distribuir para fazer minha empresa acontecer. Uhum. Aí ele falou, não, Cláudio, eu dou, tal. Aí o Denis tinha um contato com quem distribuía os panfletos nessa empresa. Ele foi lá e negociou. Cara, preciso fazer uma distribuição de 7 mil flyers assim, assado. Só que não tem dinheiro. Só que a gente não tem dinheiro. Tem como fazer alguma coisa? Aí, não, beleza, faço um boleto para 30 dias. Aí, beleza. E vocês constituíram a empresa? Não, nessa época não. Nessa época a gente deu uma cara sim. de empresa para os freelancers que a gente pegava. Sim. Aí a gente foi buscar os 7 mil flyers, que é o nosso parceiro lá doou pra gente. Só que chegou lá, ele fez 21 mil flyers. Não fez só 7. E aí já tínhamos outro problema, porque a gente já tinha negociado com o fornecedor que faz a entrega de 7. Fomos lá, negociamos de novo, só que aí tem que ser 30 e 60, porque senão eu não consigo te pagar. Aí a gente distribuiu esses flyers e ficamos com 1.000. Ele distribuiu 20 mil. Tivemos uns 4 pedidos. Fez o que? Uns R$1.500, que isso aí com as camisetas e os... No máximo. No máximo isso. Eu com a minha filha, né? Correndo, com o seguro-desemprego rolando ali, já finalizando. Ou seja, a primeira grande jogada de marketing que os especialistas de marketing fizeram foi... Como sentiram na pele o que é ser cliente. O que é ser cliente. Não deu. Não, aí, deu. Mas só que aí é aquela história, né, Luciano? Não... retroceder nunca, render-se jamais, né? Pegamos aqueles 1.000 flyers que sobraram e falou assim, Denis, é o seguinte, cara, vamos entregar isso aí de porta em porta e vamos fazer acontecer. Foi cada um de um lado de uma rua, de uma avenida lá em Santo André, muito grande, e começamos a distribuir. Preciso de cartão de visita, pedidinho na hora, Luciano. Acho que isso nem deve ter mais hoje. E aí, os caras chegavam ainda que falavam assim, faz o seguinte, me dá seu cartão. Aí a gente não tinha cartão, a gente vendia cartão. A gente pegava o flyer e falava, então, nosso cartão acabou, mas esse número aqui você me acha. E nessa época, o que a gente fez? Como a gente não tinha recurso, dinheiro mesmo, a gente colocou um site no ar, o Cláudio fazia site, a gente, com R$60, que foi o preço na época lá de registrar o domínio e pagar a hospedagem. Foi o que a gente começou a empresa, o resto foi na cara e na coragem, né? Isso a gente até contou numa palestra que a gente deu em Mauá, que assim, o investimento foi R$60, um celular de 75... Não, foi 110 parcelado em 10, e um celular daqueles que tocavam, a gente chamava de piriri, que a gente ganhou da minha mãe. Cada celular tinha 2 chips. Então a gente tinha todas as operadoras para poder ligar para todo mundo com desconto. E aí fomos entregar esses flyers de mão a mão. O Denis ruim pra caramba no comercial, porque o Denis não é de ficar tendo que fazer o lobby ali, conversar e tal. Então não fez assim, eu fechei alguns cartões, algumas fachadas ali, e aí o Denis pegou e fechou. Teve 2 casos nesse, né? Teve um da fachada que o cara chegou e falou assim, eu quero uma fachada, tal, vocês fazemos. Mede ali pra mim aquele espaço. E cadê a trena? Aí a gente atravessou do outro lado da rua, um chamou o outro, contou as moedinhas, comprou a trena pra medir a fachada. Beleza, mas ainda nesse dia a gente saiu com R$1.000 de pedido, se eu não me engano. E teve um outro caso que a gente, no começo, cartão de visita, a gente pegava metade do cliente. Porque a gente também não tinha recurso e tinha que acertar a gráfica. Uhum. Então, teve um cara que ficou muito bravo da vida comigo, porque eu fui pedir 50% de um cartão que era R$70. Na época acho que eram 60. Aí ele ligou pro Cláudio espumando. Eu falei, Cláudio, passa um pano aí que o cara tá bravo, cara. E aí o cara bravo, tal, não sei o que, beleza, acertamos, conseguimos pegar, entregamos o cartão. E assim foi indo, cara. Aí depois de uns 6 meses que a gente foi... Escuta, não era mais fácil arrumar um emprego num lugar e resolveu com mais segurança, hein? É o que todo mundo fala, né, Luciano? É o que todo mundo fala. Minha mãe ficou maluca. Acredito que pelo lado dele lá também a turma xingou pra caramba. Só que assim, o que nos traumatizou foi o seguinte, esse nosso patrão, no último emprego nosso registrado, não pagou ninguém.
Não pagou ninguém. Botou todo mundo na rua? Todo mundo na rua, quem queria metia no pau para ver se recebia alguma coisa. E assim, eu tinha um cargo de liderança lá, era gerente de marketing, junto com as estratégias, a gente fez acontecer lá, implementamos alguns projetos que trouxe muito retorno para ele, do nada falou, acabou a empresa, mandou todo mundo embora, pagou ali uma mixaria, se você quiser receber o resto, vai atrás dos seus direitos. E aí, não só nós, como a maioria dos funcionários de mais tempos foi. Eu falei, cara, se um dia eu for empresário, tudo que esse filho da puta foi comigo, desculpa, né? Não, pode falar. A gente não quer ser com os nossos funcionários. E aí a gente começou, cara, no início... Então, num mundo onde a gente vê a discussão molecada, estou fazendo a minha startup, eu vou criar um aplicativo e tenho como objetivo vendê-lo por $1 bilhão para o Google o mês que vem, e vou fazer meu escritório numa coworking, e eu vou fazer com o meu business plan, vocês vêm falar de cartão de visita. Vou vender cartão de visita de R$70, cara. Sim. Aí assim, a gente pegou, começou a tomar um corpo, porque a gente trabalhava o Denis da casa dele, eu da minha, de vez em quando a gente se encontrava para ir fazer essa distribuição, jogava meio período videogame, meio período ia entregar flyer, pegava os pedidos, vinha, fazia os trabalhos e ia entregar. Peraí, só fazer um parênteses da empresa que a gente trabalhou. O cara, ele tinha tão esse espírito de só eu ganho, ou você não pode estar melhor que eu, ou querer ganhar pequenas vantagens. Teve uma época que foi um final de ano. Vamos fazer bazares para levantar uma grana no final do ano. Aí beleza. E aí ele colocou pessoas estratégicas em escolas de samba, onde eram os bazares, tipo um feirão de roupa, né? E eram, acho que 4 bazares por final de semana. Eu cuidava de um, Cláudio de outro, mais colegas de outro e tal. E a meta era 1 milhão com esses bazares. Chegou quando bateu acho que uns 800 mil, que ele viu que ele ia ter que pagar uma grana muito grande para todo mundo que estava trabalhando, ele se auto-sabotou. Então ele começou a não mandar a mercadoria para os lugares que a gente ia fazer essa ação para a loja. Tem noção, Luciano? Para não ter que pagar. Para não ter que pagar a comissão. Para não ter que pagar a comissão. Isso é doença, cara. Mas eu ainda tenho muito a agradecer ele, tá? Porque tudo que eu passei lá fez com que a gente ficasse casca grossa. Então, mas tem uma característica que eu tô vendo no papo de vocês, é o seguinte, é que vocês foram encontrando o seu caminho pela exclusão, né? Olha, eu não sei direito o que eu vou ser, mas o que eu não quero ser, eu já sei. Que curso eu vou fazer? Eu não quero, já sobrou esse, né? Como é que é lá em casa? Meu pai jogava isso, eu não quero ser. Esse bandido que empregou, esse cara eu não quero ser. E ao separar aquilo que eu não quero ser, você acaba encontrando um caminho que leva perto do que você quer ser, né? Bom, e aí acha que vai dar, constitui a empresa para valer, como é que faz? Começamos a tomar um corpo, que aí começou a pegar um pouco de freelancers a mais. Ele falou, cara, não dá pra gente ficar recebendo gente em casa. Eram só vocês dois? Só nós dois. Só nós dois. Aí eu falei, cara, a gente vai precisar alugar um salão, uma sala, alguma coisa. Aí fui, minha mãe tem uma casa que ela é alugada, e a gente foi para 2 cômodos embaixo dessa casa, montamos o nosso escritório e começamos ali a atender. Aí começou a tomar uma proporção um pouco maior. Já tinha CNPJ e tudo? Fizemos o CNPJ numa permuta. Fomos atender um contador. Cara, eu falei assim, você abre empresa, tá? Eu falei assim, você tá precisando de um site? Vamos fazer uma permuta? Não, demorou, preciso. Fizemos, aí constituímos a empresa com uns 4 meses. Foi por aí. Uns 4 meses. meses. Não tínhamos a ideia de realmente constituir a empresa. E aí a coisa começou a tomar uma proporção maior. Que ano era isso? 2012. Tá. 2011 a gente começou a trabalhar por conta. 2012 a gente foi que abriu a empresa. E aí começou a surgir uma despesa fixa. Que até então vocês não tinham. Não tinha. Né? Não tinha. E aí isso é um outro patamar. Aí você começa a descobrir que não basta terminar o mês me virando. Tem conta que vai vencer e que tem que pagar, cara. Tem que pagar. Né? Isso normalmente é uma porrada, né? Porque a gente não está acostumado a lidar com esse tipo de como empresa. Em casa, sim. Em casa eu sei que tem. Mas como empresa, não. Quando começa a chegar, você, E assim, na verdade o primeiro ano... foi, cara, o Denis recebia um mês, no outro mês eu. O Denis tinha o processo dele para receber, ele deixou de tirar o salário, eu tirava o meu, porque minha família estava lá e precisava fazer as coisas. Minha esposa, Vanessa,
tinha o emprego fixo dela que dava uma parte da sustentabilidade da família, mas a gente ficava sempre ali para fazer a coisa acontecer. Vocês botaram um time frame ali, tipo assim, se esse negócio não rolar em todo um ano, mês, 2 anos, 3 todo anos. mês era o time frame. Esse mês acho que vai. Não dá, parece... Pô, se o Denis arrumar um serviço, acho que o Denis vai. Se eu arrumar... Porque não tinha muito isso. Só que aí começou a tomar uma proporção maior. Por quê? A gente queria dar o atendimento de agência para esses clientes menores, que não sabiam o que era um atendimento de agência. Sim. Aí a gente começou a fidelizar alguns clientes. Aí indicava, aí começou a ficar um pouco maior. Então a gente foi indo até o momento que viu que não dava mais para desistir. No começo ainda pensava, se eu arrumar um emprego, se eu fazer um bico, eu coloco o dinheiro na agência, tal. Então a gente ainda ia negociando opções. Aí chegou uma hora que a gente começou a fidelizar cliente, começou a aparecer mais gente e tal, que por mais que ainda não se pagasse, né? Por mais que um ainda tampasse, tipo, puxasse um teco da coberta e o outro ficasse de fora e tal, cobria o sol com a peneira, mas a gente foi indo até chegar um momento que falou, opa, agora a gente não tem outro caminho, tem que ir. Uhum. Aí a gente teve a primeira virada no nosso negócio. Nós fizemos assim, um relacionamento sempre muito bom com quem a gente trabalhava. Quando faltava acho que 1 ou 2 meses para a gente completar 1 ano de empresa, quando a gente falou que ia fazer esses freelances juntos. Um amigo nosso que trabalhou nessa empresa chegou e falou, cara, eu estava trabalhando com marketing digital, tenho know-how, vocês têm um know-how de agência, vamos nos juntar para poder montar uma agência de marketing digital e fazer contrato. Como que funciona isso daí? Aí ele nos explicou. Eu vendo planos de marketing de busca, SEO, não sei se vocês conhecem, para quem não conhece, é preparar os sites para mecanismo de busca por R$ 1.500. Aí eu parei, fiz uma conta, falei, não, peraí, para eu fazer R$ 1.500 por mês, eu tenho que vender cartão de visita pra caramba. Então eu acho que aí dá um negócio. Aí falei pro Denis, neguinho, vamos ver o que é isso aí que o nosso antigo sócio tem para oferecer. Aí ele mostrou, falei, olha, não conheço disso, você conhece, eu posso ir vender, o Denis tem uma aptidão muito boa para redação, para escrever, ele faz essa parte e você cuida da parte técnica. Beleza, fechamos essa parceria, não constituímos uma outra empresa porque o nosso sócio também estava num processo de trabalhista com a antiga empresa. E aí começou a tomar uma proporção maior, porque aí a gente começou a atender alguns clientes. Logo na primeira semana fui lá, já fechei 3, 4 clientes e já deu um boom de faturamento. Porém, os empreendedores master, fechamos 2 clientes, fomos lá, contratamos 2 estagiários. Sim. Então, ou seja, já o negócio vai crescer porque tá indo pro caminho, é agora, e a gente coloca tem todo um plano na cabeça. Dizer, antes de ganhar, vocês assumiram o risco de investir na empresa para crescer mais. Tinha três pessoas para receber da empresa. Sim. Que éramos os 3 sócios, mais aluguel, mais internet, mais tudo, e a gente foi lá e já contratou 2 estagiários. Contratou 2 estagiários. Ou seja, cabeçada que todo mundo que está empreendendo e não tem conhecimento vai dar. Aí, o que aconteceu? A gente começou a montamos uma carteira de clientes com a parte digital que a gente vinha fazendo. Porém, todo o conhecimento técnico ficava com esse nosso sócio, que é amigo nosso hoje. A gente bate muito papo com ele. Só que aí no final do ano de 2013, a gente não tinha uma retirada assim, não, vamos tirar, 5 pau por mês. Não dava, porque a empresa não faturava para ter isso. E ele tinha uma filha separada da mulher e ele precisava ir atrás de grana. Ele chegou um belo dia lá e falou pra gente, tô saindo da empresa. Não, minto. Não, antes disso ele passou a sumir. Então, assim, ele tinha uns surtos lá, discutia com a mulher e tal. E aí ela falava, vou tomar a filha de você, que não sei o que e tal. E ele sumia, ele perdia o rumo, desligava o telefone, não parava em casa e só ele tinha um conhecimento. E os nossos clientes esperando os resultados que estavam na mão dele. Chegou uma época que ele chegou a ficar 2 semanas sumido. A gente falou, cara, e agora? Não tinha mais o que falar para os nossos clientes. Até que chegou
Falei. Chegava pro cliente, pô, e aí, tal campanha, como que vai fazer? Nós, beleza. Aí chegou uma hora e falou assim, ó, estamos com um problema assim, assado, precisamos resolver. Te peço mais uma semana, porque senão a gente ia perder todos aqueles contratos. E aí o nosso sócio chegou e falou assim, ó, cara, vou trabalhar para tal empresa, que era um cliente nosso, me chamou para trabalhar, para mim vai ser melhor, porque eu preciso levar um sustento para minha casa, tal. A gente já ia para rachar a empresa. Falar, cara, não, vamos, cada um pega seu cliente e vamos nos virar. Aí o Cláudio, aí na hora que ele chegou ele falou assim, cara, então aconteceu isso, o lado ruim é que eu vou levar o cliente junto. Eu falei, vai com Deus, cara. Aí ele, não, mas vocês não acham ruim? Eu falei, não, cara, tá certo, vê o que é melhor pra sua filha. Eu louco pra já, tipo, falei, cara, vai com Deus. E de verdade mesmo, tipo, foi o melhor pra ele. E foi o melhor pra nós. Foi o melhor pra gente. Só que aí nessa hora um olhou pra cara do outro e falou, e agora? O que a gente faz agora pra poder dar resultado pra esses clientes? Aí, cara, arregaçamos as mangas, fomos lá, aprendemos o serviço em 2 meses, fizemos... Vocês que aprenderam a fazer a parte técnica. A parte técnica e nós não tínhamos conhecimento. Por estudar em cima disso aí, tá. 2 meses intenso de estudo e já aplicando pros nossos clientes, ou seja, teve cliente que a gente deu 6 vezes mais resultado do que a gente já dava. E aí a gente, peraí, tinha algumas falhas lá, porque assim, nosso sócio tinha os problemas dele e acabava não passando pra gente. E aí foi onde começou a escalar a empresa, porque são contratos maiores, já não era mais R$ 1.500, já tinha contratos maiores, a gente Quer dizer, aquela tragédia que era para terminar a empresa foi o que faltava para vocês dar uma alavancada. Dar uma alavancada. Talvez ali a gente tivesse até acomodado, sabe? Tá num ponto de, beleza, é isso aqui mesmo, não sei o que, precisava de um novo cutucão. E aí assim, a gente começou a tomar esse aumento de faturamento com os clientes, aí a gente falou, mas peraí, só para você entender, a gente fazia a preparação dos sites para poder ter resultado no Google, marketing de busca. E aí a gente começou a estudar outras coisas, que eram mais valiosas, estratégias que vinham de fora, automação de marketing, funil de vendas. E aí eu falei, Denis, vamos ter que mudar de novo, cara. Já aprendemos isso, vamos começar a aplicar isso aí para os nossos clientes. E aí começamos a migrar. Para marketing digital para valer. Inbound. Na verdade, assim, o inbound em si, Luciano, porém com as estratégias mais voltadas para funil de vendas. Sim. E a gente percebia que isso já era muito mais caro do que a gente cobrava no serviço lá atrás. Aí o cara que sempre encheu o saco do Denão, nós temos que mudar, vamos fazer uma outra coisa, tal. Não deixamos de atender nossos clientes com a parte de criação, com a parte SEO, Não, lá atrás com a parte gráfica, não deixamos, ainda ficamos atendendo por um bom tempo. Com a parte de SEO, de link patrocinados, a gente tem a agência até hoje. A agência ela funciona aí quase que 80% lá só com a equipe. E nós começamos a prestar consultorias com a parte de funil de vendas. Entendi. Porque aí a gente pegou o nosso melhor, que é a parte estratégica, junto com essa parte de funil de vendas, e começamos a trabalhar com isso. Que não tinha nada a ver com aquilo que os dois moleques sonharam lá atrás quando começaram a trabalhar. Nada a ver. Aliás, nem existia. Não é que nem já existia. Tinha, nem tinha, nem existia. Né? Nem existia. Muito bem. Que tamanho está a empresa hoje? Continua sendo uma empresa de pequeno porte. Sim. Mas hoje a gente tem núcleos dentro da nossa empresa. A gente atende, se eu não me engano, acho que 2 ou 3 clientes que têm um pedido recorrente da parte gráfica. Aí a gente foi dando bandeiras para cada frente, porém com objetivos diferentes. O mesmo CNPJ, mas com bandeiras diferentes. Aí tem a agência de marketing digital, que a gente atende a parte de marketing de busca, e nós dois prestamos consultorias para clientes que estão com problemas de vendas. A gente chega com estratégias de vendas, pode ser tanto offline quanto online. A maioria dos nossos clientes são voltadas para o online. Porém, quando o cliente precisa de alguma estratégia offline, também a gente agrega com... E a atuação de vocês é regional, é ali na região? Nós atendemos clientes, tem clientes até fora do Brasil. Pô, principalmente legal. Consultoria, né? Que aí faz um Skype ali. Na verdade é um Zoom, outra ferramenta, mas... Sim. Aí a gente conversa, define estratégia e vai conversando tudo remoto. Então... Pô, quem diria, hein, cara?
Que interessante, que interessante. Vem cá, vocês estavam comentando comigo ali antes da gente entrar aqui que vocês estão desenvolvendo uns projetos aí paralelos, buscando assinatura recorrente, que é um negócio interessantíssimo, que é para onde o mundo está indo, né? Sim. O que está rolando aí? O que a gente teve como ideia, Luciano? A gente percebeu que toda empresa, se não está na internet, precisa estar na internet. Sim. Isso é fato. Só que o maior medo do empresário não sabe como que lidar com a internet, não sabe se é muito caro, é difícil de mexer. Eu não vou ter tempo para isso, eu tenho que cuidar do meu negócio. Então, tem um sobrinho que faz muito mais barato. Muito mais barato. E aí o que a gente pensou? Assim, a gente falou, todo modelo de negócio tende a direcionar para uma recorrência. Isso é fato, todas as empresas estão buscando isso. Até as grandes têm recorrências de formas diferentes. A Apple, o iPhone é uma recorrência. Todo ano tem que trocar, que senão você tá ultrapassado. Então a gente começou a pensar algo dessa maneira. Só uma pausa. Para quem não está familiar com essa história toda aqui, a recorrência é o seguinte: em vez de você comprar um carro e ter um carro, você vai alugar um carro e vai pagar por mês para ter o usufruto do carro. Então você não possui mais o bem, você possui o direito de acessar o bem. Então você assina para receber o vinho na sua casa, para receber fruta em casa, para receber a revista em casa, para receber o serviço, você assina Netflix. Tudo isso é recorrência. No final do mês você faz a conta e você descobre que você está gastando uma grana de assinatura de um monte de coisinha que você usufrui, mas não é dono de nada daquilo, né? Então você não compra mais um CD ou você assina o Spotify, né? Então essa é a economia, para esse lado que a economia está indo. Então quando se fala em recorrência, o que tem acontecido no mercado agora é que muita gente já descobriu essa saída, inclusive eu, né, com o Café Brasil Premium é um projeto de assinatura recorrente e está tudo caminhando para ele. Então estão vindo as coisas mais estapafúrdias que você puder imaginar. Os negros já estão criando o processo de assinatura e os especialistas dizem que o mundo vai inteirinho para aí. Vai chegar um momento que você não terá um móvel na sua casa, você fará uma assinatura e receberá um sofá da sua casa. E esse sofá não é teu, você apenas paga para usá-lo. Quando ele ficar velho, o cara que fabrica vai lá, tira o sofá, bota o sofá novo e você nunca vai ter que bancar aquele investimento e a depreciação desses bens, né? Exato. E a gente descobriu isso porque uma das coisas que a gente sentia muito é que a gente foi caminhando para oferecer serviços não elitizados, né? Mas assim, são serviços mais estratégicos que a empresa tem que ter uma maturidade para contratar o nosso serviço de consultoria, por exemplo. Mas aí sempre chegava alguém e falava, eu sei que você trabalha com marketing e eu tô começando aqui uma lojinha, eu tô começando a vender doce, eu abri um restaurante, e às vezes não eram clientes que encaixavam na consultoria. Sim. Então a gente pensou, a gente precisa de alguma coisa para oferecer também para esses caras, para eles darem o primeiro passo. E aí até inclusive o nome da nossa recorrência, que é a Primeiro Passo Online, onde a gente entrega um site pro cara. E tem ali um portal de membros onde a gente ensina essa pessoa também a dar os primeiros passos, né? Como que cria uma fanpage, como que você faz um primeiro anúncio no Facebook, como que você utiliza seu site para gerar conteúdo, gerar negócios. O que é a recorrência? É um curso? Eu pago por um curso? Na verdade, assim, você vai pagar uma mensalidade onde você vai ter um site com todos os serviços de hospedagem, manutenção, e a gente disponibiliza um treinamento para que ele impulsione o negócio dele na internet. Quer dizer, eu não tenho que pagar para você fazer um site para mim, é isso? Eu não vou desembolsar uma grana para você construir meu site. Exato. Porque isso é uma das barreiras que a gente identificou estudando o público mais iniciante com empreendedorismo. Eu não tenho 5, 10 mil reais para investir no site. Sim. Então você vai pagar uma mensalidade, o plano começa em R$ 97,00 e ele já tem isso. O site dele e uma ferramenta para ele poder impulsionar isso na internet. A pessoa que não consegue nos contratar para consultoria ou a agência para executar isso, ela vai ter ali o que ela consegue executar para começar a fazer o negócio dela girar através da internet. Entendi. Você entendeu? E já lançaram isso aí? Já, tá no ar. Como é que é? Tem mercado para isso, cara? Porque é o seguinte, você quando fala que vai lidar com gente que não tem 5 pau para pagar fazer um site, normalmente esse é o povo que está contando o tostão e que não consegue dar valor a essas coisas intangíveis, né? Que você vai falar, investe aqui, que investir, cara, eu vou botar esse dinheiro para pagar a conta d'água, a conta da luz, né? Não é nem que ele não quer fazer, eles não têm bala na agulha para poder falar, estou investindo
10 mil num site, porque, cara, cadê o site? Eu não consigo nem ver esse negócio, né? Então, eu imagino que seja um público muito complicado de você fazer uma venda. Você tem até que desempenhar um papel de um evangelizador. Você tem que chegar lá, exatamente isso, evangelizar o cara, mostrar isso, para ele que você tem algo que ele não sabe que precisa e convencê-lo a gastar um dinheiro em algo que ele não sabia que existia, né? Exato. Como é que é esse jogo, cara? Ó, só para você ter uma ideia, hoje o Sebrae tem uma pesquisa que aponta que 14% das empresas possuem site próprio. Sim. Das pequenas, do PME, né? PME. Sim. Não tem o seu site próprio. Então a gente identificou, peraí. 14 não tem. Não, 14% tem. 85% não tem o seu site próprio. Então foi aí que a gente teve a ideia de montar o formato de uma startup, que a ideia é o quê? Você quer utilizar por um mês, você vai usar um mês, você paga lá os R$97, em 7 dias você tem o seu site pronto, você não precisa ficar você mesmo atualizando, porque a gente sabe que tem soluções que você faz de graça, porém o empresário tem tempo de ficar atualizando o seu próprio site? Não. Então a gente já fez essa solução, tem uma equipe de suporte, vai receber as suas informações, coloca no ar, então de uma forma bem prática, Cláudio, minha empresa quebrou, não tem contrato, pode cancelar, tal, a gente já está ciente disso. Estamos seguindo também os modelos de recorrência, eu não consigo ficar amarrado à Netflix por 2 anos, eu não quero isso, eu quero pagar enquanto eu quero usar. A gente fez exatamente isso com a ferramenta, você entendeu? Entendi. Disponibilizar um acesso às empresas que elas não teriam, você entendeu? Então, você falou, é chato lidar com esse público, é porque eles não têm o conhecimento. Então, esse portal de treinamento, junto desse pacote, a gente vai catequizar essas pessoas, você precisa estar na internet. Quer dizer, e vocês só conseguiram fazer isso porque você tinha uma estrutura preparada para isso. Quer dizer, você não foi contratar um designer para fazer esse trabalho. Não, você pegou o que você já tinha lá. Como sempre, a gente pegou o que tinha na mão, né? Então vocês fizeram uma mudança de modelo do negócio, é isso? Você pegou aquilo que você tinha, como é que eu posso aproveitar melhor essa estrutura? O mesmo design que eu tinha, que eu vendi o site para o seu Oswaldo, eu vou usar agora nesse meu micro projeto de A gente migrou de modelo de negócios ao longo da nossa carreira e a gente migrou também de o que a gente entrega, né? Então começamos lá no cartão de visita, Sim. Aí depois migramos para um formato de FII mensal, que eram os serviços de marketing de busca, depois migramos para consultoria, que é um outro tipo de trabalho, eu posso trabalhar um mês para a pessoa, quanto ad eternum, né? Tem clientes que a gente atende, um ano. Sim. Mas num formato de consultoria, tem que fazer isso, tal. A gente entrega uma parte, o cliente entrega a outra. Sim. E aí a gente agregou, assim, esse projeto, Luciano, a gente está lidando totalmente à parte da nossa empresa. Então tem uma estrutura, um organismo todo separado, algumas mãos de obras é a agência mesmo que faz, Sim. porém ela está rodando à parte. Você entendeu? E é algo que a gente, validando isso, que a gente já tem ali clientes que estão utilizando a ferramenta, a gente vai realmente ter que montar uma estrutura, porque a demanda que vai vir vai ser muito grande. E eu imagino que vocês também têm que criar um sistema replicável muito rapidamente. Quer dizer, não é aquela história, põe um papel branco aqui na minha frente, eu vou desenhar do zero o site para o A, para o B, para o C e para o D. Não. A gente já deixou isso já num formato onde a gente tem alguns templates prontos. Sim. O cliente vai, escolhe aquele e aí a gente customiza aquele template. Então é uma forma mais rápida de eu poder entregar isso pro cliente. Sim. Então é isso que possibilita até que em 7 dias a gente consegue subir um site. Sim. Você entrou, preencheu ali as informações, por exemplo, nome da sua empresa, conta aqui sua história, fala um pouco dos seus serviços, tal, ok. Mando, as informações estão certas, em 7 dias a gente consegue colocar no ar. Sim. Então foi uma maneira mais rápida da gente enxugar todos os custos e entregar uma solução muito bacana para os nossos clientes. Onde é que o calo aperta hoje em dia, cara, para vocês? Lá atrás era o seguinte, eu não tinha dinheiro para comprar o jantar e eu tinha que me virar para comprar, senão não janto hoje, né? Onde é que pega hoje, cara? A gente estava conversando ali, vocês chegaram e vieram falar, já estava trocando ideia com vocês sobre essa dificuldade do criador que cria o seu próprio negócio e tem que escalar essa criação, e ao escalar a criação ele acaba perdendo o controle daquilo, né? Eu dei o meu exemplo, né? Falei, cara, eu não consigo passar o meu texto para alguém fazer para mim. Dá mais trabalho eu pegar o texto de alguém e adaptar para mim do que eu fazer do zero. Só que isso tem um limite. Eu não consigo ir além daquilo que eu faço todo mês. E o meu desafio é como é que eu escalo
o negócio que está totalmente baseado em mim como o artista, né? O que a gente fez para esse modelo de negócio, a gente criou processo para todas as funções dentro desse negócio. Todos. Porque assim, você falou onde o calo aperta. O nosso calo aperta com mão de obra, cara. Com funcionário. Sim. A gente está num país que tem um desemprego enorme. E assim, as pessoas não querem se qualificar, não querem passar por determinada situação. A gente recebe currículo lá, a nossa empresa é pequena, mas a gente recebe em média aí, uns 50 currículos por semana. E você vai ver, o pessoal tá pedindo salário de um sênior, uma pessoa super avançada e não tem o que entregar. Sim. Você entendeu? Então... E vocês têm ainda uma outra coisa interessante, deixa eu usar um exemplo aqui. Tem um pessoal amigo meu que montou também uma empresa, startup, com os negócios novos, uma proposta nova, bem legal, e que tinha tudo para dar muito certo, né? Vieram aqui, sentaram comigo, vamos conversar, vamos fazer... E a recomendação que eu dei para eles foi o seguinte, cara, puxa o freio, não caia no canto da sereia, porque a hora que vocês apresentarem o projeto ele é muito legal e vai chover cliente. Você não pegue mais cliente do que você pode. Porque é o seguinte, vocês vão ficar tão inebriados com isso e vão pegar tanto cliente que vocês não vão conseguir crescer na velocidade de atendimento. E vocês vão implodir. Cara, e não deu outra, né? E não deu outra, porque a hora que chega, eles sai do clientinho da esquina, começa a chegar clientão, uma empresa de marca e tudo é irresistível, cara, você acaba pegando. E aí tem que fazer acontecer. E a velocidade que você tem para trazer gente para dentro do projeto, mesmo que seja, olha, são só programadores. Não, não são só programadores. São programadores que tem que ter a minha cultura, que tem que entrar no meu... Tem que ser no meu ritmo, etc. E tal. E essa turma não está aí dando sopa esperando você ligar, né? O que a gente fez foi... Então, essa velocidade de escala, por causa de mão de obra, né? O que a gente fez foi o seguinte, esse projeto a gente colocou um limite mês de sites para subir enquanto... Sim. E aí vai escalando aos poucos, né? E até com as nossas consultorias também, a gente tem uma agenda de entrada de clientes e até está procurando soluções alternativas. A gente está, por exemplo, fazendo uma mentoria onde eu consigo orientar mais pessoas por um custo mais baixo, por um custo mais baixo cobra na consultoria, para poder atender uma quantidade maior de pessoas. Sim. Você entendeu? Que nem o Denis falou, os nossos sites, a gente não consegue fazer mais do que 90 sites por mês. Sim. Então isso já está lá planejado, um tempo que vai se gastar para produzir cada site, para que isso não gere esse problema que aconteceu com a pessoa que você deu o exemplo aí. Então a gente está muito seguro do que a gente quer, as metas estão riscadas, quais são o que a gente quer alcançar, para que o canto da sereia não desvirtue o que a gente está imaginando. Então a gente foi muito por esse lado. Pô, legal. Esse é o grande. A grande dificuldade hoje em dia é você manter o pé no chão, cara. Porque, como eu falei, tem tanto glamour, né, cara? Essa história do vou criar o meu aplicativo para ficar bilionário. É tão chamativo isso que você vê a moçada se arrebentando aí. E não é à toa que você pega o Sebrae, a quantidade de empresa que nasce e morre no Brasil, é um negócio impressionante, né? Porque todo ano, quando passa o ano, a gente comemora, Luciano. Cara, porque a gente está deixando a estatística para trás, entendeu? Sim, é uma vitória. Vocês estão há quanto tempo já? 5? Não. 6 anos. Já, que legal, cara. 6 anos. Já passamos aí as estatísticas dos 5 anos. Vamos ver se a gente passa dos 10, né? Não, tomara que dê certo, cara. E se vocês abraçarem bem essa coisa da recorrência, eu já defini que para mim o meu futuro é o prêmio, é o Café Brasil Premium, né? É nele que eu estou apostando todas as fichas e estou sentindo uma mudança até física no negócio, né? Quer dizer, o meu grande tesão da vida é da palestra. E já tá me enchendo o saco, cara. Porque a hora que eu tô lá no fim do mundo fazendo a palestra, que é um negócio que eu amo fazer, na minha cabeça tá, bicho, eu podia estar produzindo conteúdo, cara, eu podia estar no meu escritório. Vocês viram aqui como é que eu tô montado, né? Não é igual eu sentar num hotel, abrir o meu laptop e falar, vou produzir. Não, bicho, quando eu abro aqui, que são as 8 telas e pá, a produtividade é um negócio maluco, é tão maluco que me motiva, né? É tão fácil fazer, tá tão montado pra mim, como é que eu vou dizer? É como se eu tivesse 10 instrumentos e fosse produzir uma música tocando os 10 ao mesmo tempo. Isso é tão fascinante que, porra, eu sento ali e eu não vejo o tempo passar, né? Cara, eu sou totalmente ao contrário, sabia? Eu preciso escrever, sento com uma tela só, eu trabalho com 2, sento com uma tela só, desligo a segunda, fone na orelha e foco total, porque senão... Cara, eu não consigo. E aí o que eu falei pra vocês da mudança física, né?
Pela primeira vez eu estou tendo a sensação de que estar na rua fazendo palestra para a turma, que é algo que eu amo fazer, não é tão produtivo. Não é tão produtivo e se perigar, não vai me dar tanto prazer quanto é agora estar produzindo e apertar um botão e a turma receber aquela coisa Você toda lá. Impacta muito mais pessoas. Né? Sim, e é uma mudança de paradigma isso aí, cara, porque eu faço palestra há 30 anos, né? E falei, eu vou morrer onde? Eu vou morrer num palco. Uhum. Eu vou ficar velho, eu vou morrer num palco fazendo palestra. E agora, de repente, fala, não, bicho, tem uma forma de eu atingir as pessoas de um jeito diferente, né? Mas que não demanda eu carregar 100 quilos para Fortaleza. Eu carregar 100 quilos para Lucas do Rio Verde, entendeu? O palco mudou, né? Então as coisas... E isso tudo é a tecnologia que fez com que acontecesse, né? Então, eu estou vendo com muita simpatia essa questão toda da assinatura recorrente, porque ela torna acessível algo que até então era absolutamente inacessível. Uhum. E essa jogada que vocês fizeram, eu estou ouvindo e falando, cara, imagina, cara, nas cidades do interior, o pessoal, todo mundo com o seu próprio negócio ali, com aqueles sitezinhos, não sei o quê, que tudo bem, tem os menininhos que fazem sitezinho, mas de repente vem o pessoal e fala, olha, não é só o sitezinho, é o site e... Isso aqui. A mecânica para funcionar e ensinar você a fazer funcionar e tem um conhecimento agregado naquilo lá, né? Sim. Porque assim, a gente coloca nesse portal o que a gente executa para os nossos clientes. Uhum. Foi uma maneira também da gente escalar o nosso conhecimento. Sim. Você entendeu? Então a pessoa que está contratando a ferramenta vai ter esse suporte do que, eu validei isso com os meus clientes, você pode aplicar que funciona para o seu negócio também, entendeu? Vocês estão oferecendo conteúdo também, cara. Além da ferramenta em si, também. Conteúdo para ela. Pô, muito legal. Diretamente do ABC para mudar o mundo, cara. Que legal. Como é que chama a empresa? Primeiro Passo Online. Primeiro Passo Online. Já tem www. Primeiro Passo Online. Tá funcionando já há alguns meses. Pô, que legal, cara. Que legal. E quem tiver interessado, entra lá ou moçada. Primeiropassoonline.com.br. E aí lá tem tudo explicado. Você escolhe o modelo, você já navega pelos modelos. Eu gostei desse, eu tenho uma pet shop, esse daqui faz mais sentido, tal. Os autônomos têm um problema muito grande de não ter como fazer isso daí. Pô, lá já tem alguns modelos específicos para autônomos, dentista, advogado, médicos que tem ali um consultório pequeno, já pode ter o site em 7 dias e começar a aproveitar a internet. Pô, que legal, cara. Você que está ouvindo o Leadercast aí é o seguinte, eu não sei o que é esse negócio deles, eu não vi, eu não fui atrás, não sei se esse treco funciona, não sei se é bom, tenho a menor ideia do que é. Mas a intenção de trazer vocês aqui era para ver essa história do empreendedor que começa... Pô, vocês começaram, eu não vou dizer que abaixo de zero, mas tava pertinho. Olha, Luciano, tava no 1, 0,5... Não, tava pertinho. E passaram por um perrengue grande, quer dizer, não foi uma coisa que... Eu tive uma ideia genial, estou abaixo do zero, boto a ideia explode. Não foi assim, não explodiu. Não, a gente Vocês estão construindo a coisa passo a passo, né? Exato. É a cara do empreendedor brasileiro. Que sofre, né? Não, e parabéns a vocês, cara. Vocês estão com 6 anos de empresa e com esse gasto todo aí de mudar modelo de negócio no meio do caminho e criar coisas novas. E uma coisa legal que você falou que me chamou a atenção é o fato de vocês terem criado um núcleo para essa coisa nova que vai nascer. Quer dizer, a empresa continua andando, o negócio de vocês continua andando, e o núcleo, que é onde estão plantando ali. Se aquilo germinar e crescer, talvez ele tome conta do restante, né? Não, mas vai germinar. Claro. A gente colocou já algumas metas. A meta social acho que é a mais legal. A meta social é legal, que até, assim, você comentou de palestra e você nos inspira muito, é nosso mentor sem nem saber, porque a gente acompanha muito você, e em um dos episódios aí para trás do café que a gente ouviu, você falava o seguinte, o que você está fazendo diferente nesse mundão? Você veio aqui à toa, você está plantando alguma coisa, e há 2 semanas atrás a gente fez algo que, assim, a sensação foi muito melhor do que quando a gente está palestrando sobre marketing, sobre vendas, foi muito bacana, mas a gente foi palestrar lá na Prefeitura de Mauá para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, olha o problema que eles têm. Eles dão muitos treinamentos, capacitam muito essas pessoas que estão desempregadas, mas não tem emprego. Não tem onde colocar as pessoas. Então, é uma vaga que surge para 300, 500 pessoas que vão lá para participar dessa vaga. Aí ela viu uma palestra do Denis, que o Denis foi fazer uma palestra na faculdade, motivando a galera para poder... Não, foi na prefeitura mesmo. Foi na prefeitura? Foi. Eu fui dar uma palestra gratuita na prefeitura no final do ano passado, que era justamente para esse pessoal que está desempregado, para falar um pouco de empreendedorismo. E ela falou, lembra aquele seminário? Beleza. Tem uma galera aqui
que a secretaria atende, e a gente precisa dar uma nova fonte de, não só de renda, mas assim, uma esperança para essa galera, né? E ela falou assim, como vocês falam de empreendedorismo, talvez seja um caminho para a gente conseguir aumentar a renda desse pessoal, por mais que a gente não tenha emprego, porque a gente capacita e não tem onde colocar. E na verdade você foi lá para a prefeitura falar exatamente como a gente montou a empresa, que é isso que a gente contou aqui. Com R$60, parcela de tudo quanto a gente foi atrás de montar a nossa empresa. E aí a gente reuniu uma galera lá da secretaria, a gente fez um workshop de 2 dias com esse pessoal. Então tinha domésticas, um cara que cortava o cabelo na casa dele, teve um outro que... Tinha a galera que vendia bolo, que vendia salgado e tal. Então era um pessoal que é totalmente fora do nosso público, mas que a gente foi dar umas dicas de falar assim, é possível, eu consegui, você consegue, sabe? Tipo, e aqui tá o caminho. Então a gente tinha umas ideias com eles para fazer uns negócios diferentes, como que você se diferencia. A gente saiu com uma ideia com o rapaz que era cabeleireiro, falou, cara, por que você não vai até a pessoa cortar o cabelo dela em vez de você querer montar o seu salão? Você não precisa desse investimento agora. E aí você acaba com o problema da pessoa de chegar à noite em casa e ela não ter mais um salão aberto, leva algumas coisas assim. Leva a experiência da barbearia para a pessoa. Então a gente... foi sensacional, Luciano, porque a gente via, quando a gente começou a palestra, a gente via o desespero das pessoas, entendeu? Que estava ali, mas não acreditando muito que seria mais alguma coisa transformadora. E a gente deixou bem claro, não vamos ensinar... mais uma profissão para vocês, porque tinha gente lá que tinha feito 4, 5, 6 cursos de capacitação e não se recolocava no mercado. Então a gente falou, olha, é possível você ter uma fonte de renda que não é a carteira assinada, você entendeu? E a gente brincou até, porque tinha alguns adolescentes lá, eu falei, imagina quando que essa pessoa vai se aposentar aqui, se vai se aposentar, que a gente não sabe o que vai acontecer com a loucura que está esse Brasil. Então aí a gente viu o brilho no olho dessas pessoas, que deu uma motivação muito grande por aquilo que a gente fez. Aí eu lembrei do episódio na hora, falei, eu consegui plantar uma sementinha no coração daquelas pessoas ali de esperança. Isso é um bichinho que quando morde, cara... O bichinho desse tesão aí, sabe, de você ver o brilho no olho das pessoas, quando ele morde é jogo duro, você não larga mais, cara, você não larga mais. E até para o primeiro passo, o que a gente fez? A cada 100 sites vendidos, a gente vai dar um site para uma ONG. Legal. Então a gente já tem 2 ONGs já que tem 2 ONGs a Maternizar. A Maternizar é uma ONG que ela ajuda as pessoas que querem adotar uma criança. Também no Brasil é difícil de conseguir adotar uma criança, por mais que essa criança precise. Não vou entrar nesses méritos, porque eu nem tenho esse conhecimento, mas a gente ajuda uma ONG com isso. E a Casa do Jardim. E a Casa do Jardim, que é o nosso novo projeto, cara, que a gente ficou apaixonado, porque... A ideia deles é mostrar, só para você ter uma ideia, lá em Santo André, essa ONG, eles tiram as crianças das favelas de Santo André e levam para o bairro Nobre, aonde eles dão uma causa, o que vocês veem lá não é só o que aquilo que existe no mundo. Então vocês vêm para cá, vocês têm alimentação, vocês têm curso, têm atividades para vocês acreditarem no futuro. Então a gente sempre quis ajudar as pessoas nesse sentido, porque você ir lá e doar uma cesta básica não significa que você está ajudando. E aí essa ONG é sensacional, Luciano. Eles dão uma visão para as crianças ter um futuro. De que há um mundo possível lá fora e que você talvez não precisa almejar ir para lá. O que você tem que almejar é transformar a tua realidade aqui naquilo que você viu lá, né? E olha, Luciano, se um dia você quiser conhecer a Kátia, ela contou algumas histórias pra gente. Eu quero a Kátia aqui, nesse banquinho. Cara, a gente veio pensando nisso, sabia? A gente veio pensando nisso, porque assim, ela conta algumas histórias que você não acredita. Não acredita que criança... Já tá convidada. E ela é uma pessoa, cara, você dá muita risada com ela. Ela vai chegar com o boné pra trás, e aí você chega lá, ela tá jogando as crianças pra cima e tá fazendo... Ela é empreendedora, ela é líder, você entendeu? Vai totalmente fora da curva, briga com prefeitura, briga com traficante, briga com dono de boca, pra poder tirar a criança pra levar lá pra mostrar algo bom. Tá cheio de gente assim, cara. Tá cheio, cara. Ué, teve alguém que chorou com a Neide aí, não chorou? Somos dois. Então, tá cheio de Neides no Brasil aí, cara. O que a gente tem que fazer é dar o apoio pra essa turma toda e fazer a parte que nos cabe aqui, né? A minha é essa aqui, é abrir o microfone, contar as histórias e imaginar que tem um neguinho lá ouvindo e falando, cara, e se esses caras forem, eu vou nesse caminho, o cara também dá, que ideia genial.
E as coisas vão acontecendo, e é por aí mesmo, né? Quem quiser achar vocês, então, vamos lá de novo. Vamos lá. Denis Campos, no Instagram tá Denis Campos MKT de marketing, com 2 N's. Esse Denis tem 2 N's. Isso, Denis Campos MKT, sim. No Instagram. Sim. O site é primeiropassoonline.com.br. Tá, e da empresa, se quiser, é o mesmo site da empresa de vocês? Não, agencialab.com.br. Tá, ok. Tá, eu no Instagram tá como claudio.alves83, Facebook também é a mesma coisa, e o site da agência lá, agencialab.com.br. Tá, repete, primeiropassoonline.com.br. Então, é aqueles nomezinhos bem curtinho, que é facinho. É aquela URL facinha da gente escrever, né? primeiropassoonline.com.br. Exato. Ah, eu vou lá visitar, vou dar uma olhada. Parabéns a vocês aí, cara. E se tiver alguma entidade aí que queira se cadastrar para ver se ganha um site online, pode bater lá. Escreve pra gente que... Escreve pra gente que... É assim, eu acredito que o programa tem uma audiência muito bacana, mas se a gente comprar a ideia da ONG também, porque não adianta também só ajudar algo que a gente não acredita, com certeza a gente vai fazer o que a gente pode aí para ajudar. Bem-vindos ao Leadercast, obrigado pelo papo, cara, valeu. Obrigado, espero que Luciano. A gente tenha aí notícias de vocês muito em breve. Opa, obrigado. Um abraço. Valeu. Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. Para ter acesso a esta temporada completa, assine o cafebrasilpremium.com.br e receba imediatamente todos os arquivos, além de ter acesso ao grupo Café Brasil no Telegram, que reúne ouvintes dos podcasts Café Brasil e Leadercast, que discutem em alto nível temas importantes, compartilhando ideias e recebendo conteúdos exclusivos. Lembre-se, cafebrasilpremium.com.br. Essa temporada chega a você com o apoio da Nakata, que é líder em componentes de suspensão. Cuide bem de seu carro com as dicas do blog.nakata.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.